Mateus capítulo 2, versículo 1 e 8. Os magos do Oriente. O que os levou a fazer essa pesquisa? Quando ainda estavam no seu país oriental, eles viram uma estrela extraordinária, como nunca haviam visto antes, que entenderam ser a indicação de que uma pessoa extraordinária havia nascido na Judéia, sobre cujas terras ela parecia pairar, como se tivesse a natureza de um cometa, ou melhor, de um meteoro, nas regiões mais baixas da atmosfera. Isso era tão diferente de qualquer outra coisa habitual que foram levados a concluir que ela também devia significar uma coisa em comum. Veja que as extraordinárias aparições de Deus às criaturas devem nos levar a indagar sobre o seu espírito e a sua intenção. Se Cristo era a antecipação dos sinais celestiais, seu nascimento foi comunicado aos pastores judeus através de um anjo e aos filósofos gentios por uma estrela, e a ambos Deus falou na sua própria língua e da forma que eles estavam mais familiarizados. Alguns pensam que a luz que os pastores viram brilhando em volta de si na noite seguinte ao nascimento de Cristo foi a mesma vista pelos magos que viviam num lugar distante, com a aparência de uma estrela, mas isso não pode ser facilmente admitido, porque a estrela que viram no Oriente foi a mesma que tornaram a ver muito depois e que os levou até a casa onde Cristo se encontrava deitado na manjedoura. Tratava-se de uma luz colocada no céu com o propósito de os guiar até Cristo. Os idólatras adoravam as estrelas como sendo os exércitos do céu, especialmente as nações do Oriente, onde os planetas tinham o nome dos seus deuses e ídolos. Sabemos de uma estrela que era particularmente venerada, Amós capítulo 5, versículo 26. Desse modo, as estrelas que antes haviam sido mal usadas passaram a ter uma correta finalidade: guiar os homens a Cristo. Os deuses dos pagãos haviam se tornado seus servos. Alguns pensam que essa estrela os levou a pensar na profecia de Balaão, isso é, que uma estrela procederia de Jacó, indicando um cetro que iria se levantar de Israel. Veja Números 24 e verso 17. Balaão tinha vindo das montanhas do Oriente e era um dos seus sábios. Outros atribuem a pesquisa deles à expectativa geral acolhida naquela época, nessas regiões, de que algum grande príncipe irá aparecer. Tácito, na sua história, existia na mente de todos uma convicção de que alguns escritos antigos dos sacerdotes continham uma profecia de que mais ou menos nesta época um poder do Oriente iria prevalecer e que as pessoas provenientes da Judéia iriam alcançar o domínio. Também Suetônio, na vida de Vespasiano, fala sobre isso, de forma que esse extraordinário fenômeno foi interpretado como a indicação desse rei. Podemos imaginar a divina impressão que se estabeleceu em suas mentes, permitindo-lhes interpretar essa estrela como um sinal enviado pelo céu sobre o nascimento de Cristo. Como deram seguimento a esta pesquisa, eles haviam vindo do Oriente até Jerusalém para aprofundar suas indagações sobre este príncipe, onde iriam pesquisar sobre o rei dos judeus, a não ser em Jerusalém, a cidade-mãe, para onde sobem as tribos do Senhor. Eles poderiam ter respondido: se tal príncipe viesse a nascer,
logo ficaríamos sabendo no nosso próprio país e haveria tempo suficiente para lhes prestar homenagem. Mas eles estavam tão ansiosos por conhecê-lo melhor que lhe deram início a uma longa viagem com o propósito de fazer a sua pesquisa. Veja bem, aqueles que verdadeiramente desejam conhecer a Cristo e encontrá-lo não se importarão com as dores e os perigos que terão de enfrentar em sua jornada. Logo, o conheceremos plenamente se continuarmos a buscá-lo. Sua pergunta era: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles não perguntaram: será que ele nasceu? Tinha certeza disso e falavam com segurança. Tão forte estava essa crença, entranhada nos seus corações. Mas onde tinha nascido? Observe que aqueles que conhecem alguma coisa sobre Cristo sempre querem conhecer ainda mais sobre ele. Ele chama Cristo de o Rei do Judeu, pois era isso que o Messias deveria ser, o protetor e o líder do Israel espiritual. Ele nasceu como rei. Eles não tinham dúvida sobre esta questão, mas queriam uma resposta imediata. Encontrar toda Jerusalém adorando aos pés deste novo rei. Iam de porta em porta fazendo esta pergunta, mas ninguém podia lhes dar qualquer informação. Existe mais ignorância no mundo e também na igreja do que podemos imaginar. Muitos daqueles que julgamos poder nos levar diretamente a Cristo ou desconhecem. Eles perguntam como faz a noiva, as filhas de Jerusalém: vistes aquele a quem ama minha alma? Mas ninguém nunca sabia responder. Entretanto, assim como a noiva, eles continuam com a sua indagação: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E as pessoas queriam saber. Porque fazem esta pergunta? É porque vimos a estrela no Oriente. Então os outros continuam: que negócio vocês têm com ele? O que os homens do Oriente querem com o rei do judeu? Os magos têm uma resposta pronta: viemos adorá-lo. Sabem que, com o passar do tempo, ele se tornará o seu rei. Portanto, desejam ser agradáveis a ele e aos que o cercam. Note que aqueles em cujo coração nasceu a estrela da manhã para dar-lhes algum conhecimento sobre Cristo, devem se dedicar a adorá-lo. Será que nós também vimos a estrela de Cristo? Vamos estudar para lhes prestar todas as honras.